Olá pessoal, nós vamos começar a tratar desse módulo 1, que é um módulo introdutório, e nesse primeiro momento nós vamos falar sobre as escolas, a importância das escolas que vieram e deram como bagagem, como inspiração a Bert Hellinger criar essa roupagem que hoje nós estamos trabalhando aqui e nós estamos fazendo a experiência de sentir e vivenciar essa abordagem em cada trabalho. Então, uma escola muito norteadora foi a escola de Palo Alto, ali na Califórnia, que em torno de Batson, essa escola começou a fazer pesquisa e realizar, e ela tem o nome da própria cidade, onde nessa local onde ela foi iniciada essa discussão. Então, a partir do início dos anos de 1950, essa escola toma um caminho onde vai trabalhar com pessoas com muito cliente com esquizofrenia. E ela se baseia muito na teoria da comunicação. Fala sobre o duplo vínculo, a dupla opressão, uma maneira de comunicação. Uma comunicação que pode dizer assim, ambivalente. A fala está dizendo uma coisa, mas ao mesmo tempo que verbaliza uma, expressa outra. Então há uma afirmação positiva e uma outra negativa. E essa pode ser expressa com olhar, com gesticulação, com corpo, de diversas maneiras, né? Pode ser. Então, a mensagem dupla, onde uma ou se opõe à outra, ou ambas se excluem ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, uma mensagem onde um responsável diz para a criança assim: eu bato porque eu quero que você cresça uma pessoa saudável. Eu te bato porque eu te amo, né? Eu estou te dando castigo porque eu te amo. Então tem uma dupla mensagem e a pessoa não entende qual é a mensagem que ela precisa obedecer, precisa seguir, né? O que, que ela entende daquilo ali, como entende como amor, como entende o que é bom para ela, o que é melhor para ela. Então, ela se baseia na comunicação do sistema e nessa equilíbrio do padrão da família. Surge também a observação do fantasma familiar, aquilo que vem do cliente que já foi, que ressalta do passado desse cliente, da história que vem dessa família. Então, tem do grupo do Palo Alto, né, surge essas escolas que a gente vem com a escola estratégica. Essa escola estratégica ela é baseada no foco na resolução do problema. Então, é conhecido o problema, é conhecido o doente, a família conhece, o próprio doente conhece, mas o foco dessa resolução do problema vem na intervenção, visa em redefinir a realidade que esse paciente, que esse doente ou a família desse doente precisa, de tal maneira que essa família torna-se mais funcional. Goffin até disse assim que é norteador também, né? É preciso chegar a ver, perceber e colocar o acontecimento numa outra perspectiva, num outro quadro, num outro contexto, fazer um novo enfoque, redefinir essa realidade. E aí nós temos também a escola estrutural, que em torno de Salvador Minuti, essa escola ganha também alguns autores aí que vai influenciar também. E o foco é na estrutura. Propõe uma mudança no hábito e ela é muito centrada no aqui e no agora. Então, Minuti, olhar para a estrutura, ele percebeu que tem dois processos que ocorrem ali, são os sistema e o subsistema, e são as fronteiras, né, relacionais dentro dessas famílias. Então, o subsistema é que se comunica um com o outro, entre irmãos, entre pais e filhos, e, e as fronteiras são a maneira, a qualidade dessa comunicação. Como é que eles se comunicam dentro dessa estrutura? Então, pode ter uma fronteira harmônica, onde a diferença, né, há diferenciação entre as pessoas
daquela família, daquele grupo, daquele sistema, e além de ter a diferenciação, o eu e o outro, ele é percebido, ele é notado, então, e me diferencio do outro, então eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu espaço, então tem a minha dimensão. Já numa fronteira rígida, por exemplo, essa noção do eu separado do outro, ela já é mais complexa um pouco, porque não consegue existir o outro sem que tenha esse domínio, né? Um tem uma dominância, então não há esse limite. É uma invasão muito grande dentro do que o outro gostaria de fazer, ser, ou ter, ou conquistar. Então, são muito controle. E para que essa pessoa consiga romper com isso, ela precisa de um distanciamento. Distanciamento, às vezes, territorial mesmo, né? Não só de comunicação, mas às vezes territorial. E as fronteiras emaranhadas. As fronteiras emaranhadas são aquelas fronteiras que também não há um limite entre eu e o outro, né? Entre o espaço que é meu e o espaço que é do outro. Ela está emaranhada porque está numa assim, uma espécie de simbiose, podemos dizer assim. E é tão conflituosa que há uma dependência muito grande de um elemento para o outro, né? De um com o outro. Então, o Minuti vai trabalhar, e Bowen também entra junto com essa escola para poder contribuir com a massa do eu familiar que ele propõe, né? E Bowen vem propor que algumas técnicas de transformar o processo da triangulação, do conflito triangulares, num conflito a dois. Bowen vai falar do padrão repetitivo, quando a angústia da transmissão do problema de uma geração para outra geração não se rompeu essa triangulação. E aí acontece esse padrão repetitivo, onde as pessoas vão repetindo o padrão. E aí tem a escola da terapia familiar experimental, onde o foco ele oferece o espaço lúdico, né, onde eu vou fazer experiência. E aí vem a Virginia Satir também dessa escola de Palo Alto, que entrou na escola de Palo Alto, e ela trouxe uma contribuição muito grande na estrutura familiar, que ela traz uma forma de uma comunicação não verbal, mas essa comunicação não verbal ela traz para o cliente, para quem está querendo resolver o problema, como é que está a dinâmica dentro daquela família. E a terapia é centrada na solução do problema. Ela pega os recursos que já foram problemas vivenciados, né? A família já teve um problema bem parecido, e aí procura investigar de que maneira que solucionaram aquele problema, qual os recursos utilizados, e baseado nesses recursos utilizados, essa terapia vai trazer uma estratégica, olhar para o problema, mas focar na solução do problema, usando como base esses recursos já utilizados das experiências anteriores e ampliar o repertório de recursos para experiências futuras, né, que podem surgir. E aqui nós temos o Jacob Levi Moreno, né, terapeuta, que ele foi médico, psicólogo, dramaturgo. Em 1921 ele cria esse teatro da espontaneidade. Com isso, uma nova concepção do psicodrama, surge o psicodrama em 1932. Ele utiliza muito o palco e a interpretação para desenvolver sua técnica, que é baseada no psicodrama, no sociodrama, na sociometria e a sociatria. Né? Então, Moreno, ele começa os seus estudos assim, trabalhando com um grupo, uma clientela muito excluída da sociedade, que foi as prostitutas de Viena, e ali ele traz, olhando para que elas se reunissem e discutissem os próprios problemas dela, como se fosse um drama. E elas conseguiram bons resultados com isso, que foram, primeiro, se auto-reconhecer a tua identidade. Eu sou o que eu sou. E assim, tocar para frente o que precisa ser tocado daí para frente, né? Reconstruir. Então, uma maneira de um interrelacionamento grupal,
Moreno traz esse interrelacionamento. Então, ele pega de uma experiência vivencial, onde convida as pessoas para poder dramatizarem sua própria história de vida e de seus conflitos, indo de encontro à forma clássica do teatro, qual ele propõe um texto e gera esse texto produzido, né, criado, pode ser criado na hora ali, e coloca os atores no palco para poder dramatizar. E assim surgem, de maneira assim, muito específica, as catarse, né, nessas estratégias onde estão participando ali, convivendo esses atores nesse drama. E as pessoas que atuam podem alcançar uma integração, uma relação. E permite com que quem está sendo trabalhado ali pela questão a olhar de maneira dissociada. E esse olhar de maneira dissociada e toma uma aquisição e uma força de uma conduta mais saudável. O que ele pode fazer para poder modificar, para poder alterar aquilo ali? É como se surgisse uma nova ideia, uma nova roupagem, uma nova estrutura. E a plateia assume a participação fundamental, uma vez que a caixa de ressonância dessas questões que vêm da plateia para o indivíduo é uma participação fundamental. E Moreno, ele concebeu a teoria dos papéis e da espontaneidade e criatividade. Virginia Satir, com a sua obra da reconstrução familiar e escultura familiar, na qual a imagem, a pessoa é crucial para o trabalho. Né? A imagem que as pessoas criam, trazem, faz com que essa imagem reproduz o efeito nos elementos que ela está trabalhando dessa escultura. Em 1964, ela publicou seu primeiro livro e ela também participou dessa escola do grupo de Palo Alto, junto com Batson e tantos outros aí. Virginia Satir, vamos contar um pouco mais sobre essa questão de como é que é a estrutura dela, um pouco rápido, né? Ela escolhe um escultor, tem um escultor, é aquele que vai fazer, olhar para o seu problema, olhar para a sua questão. Esse escultor pode ser a família toda, o casal, pai, mãe, filhos, né? Quem deseja estar ali naquela escultura, fazer as esculturas, e cada um faz a sua. E os esculpidos são os personagens, vamos dizer assim, né? Os representantes que vão entrar, vão ser colocados dentro do universo ali, do espaço, posicionado pelo escultor. O escultor, ele coloca cada um a maneira com que ele olha, bem parecido com o trabalho de Helling. E o terapeuta pergunta ao escultor como ele se sente com a imagem que ele está vendo, o sentimento que ele pode estar expressando, as emoções que ele está sentindo. E também propõe ao escultor se ele gostaria de fazer alguma alteração naquela imagem ali. O que mudaria e o que ele manteria olhando para aquela imagem que ele montou ali, daqueles esculpidos. E nesse momento, né, repassa pela sensação que pensa mediante a alteração que realizou, e aí faz mais perguntas, né? Refaz essa pergunta para o escultor, até que todos os familiares eles tenham montado a sua escultura. Por exemplo, primeiro monta a escultura a mulher, olha, faz a intervenção, pergunta se quer modificar, depois faz a escultura o marido, e depois ambos podem fazer a escultura juntos, né? E assim vai a família toda. Cada um é o escultor no momento da sua visão, da sua imagem que você tem dentro da sua família, qual o seu lugar, qual o seu espaço. E a intervenção é realizada dentro dessa imagem que cada um cria. Tem um outro autor que é autor fundamental, que é norteador da abordagem de Bert Helling, que a gente vai falar muito, que a gente vê muito nas constelações familiares. Nagy fala sobre a lealdade invisível, ele fala sobre a contabilidade familiar, e ele fala também da parentificação.
Então, sobre lealdades invisíveis, Nagy fala que elas surgem de uma fala de uma avó para uma mãe, de uma mãe para uma filha. Enfim, aquela voz vai ecoando, e de repente, no momento, a pessoa, né, o cliente, passa a estar realizando exatamente aquela verdade que foi criada e de uma maneira que ela não sabia, que estava sendo leal àquilo que a família falou, pronunciou. Por exemplo, a mulher que é decepcionada, uma avó que é decepcionada com o marido, e ela reproduz para a filha que homem nenhum presta, todos os homens são safados. E essa filha reproduz na filha dela porque o casamento dela também é mal sucedido. E essa filha cresce, essa neta cresce, e ela também vai procurar relacionamentos em que ela vai ser mal sucedida por essa lealdade invisível. E tem o outro que são as contabilidades familiares, justiça e a injustiça, que Nagy também traz para a nossa para abordagem, e ele é também um grande norteador e inspirador de Bert Helling, que reúne tudo isso. Então, diante desse cenário, né, de dívida, mérito, né, familiar, a gente recebe o que aconteceu lá no nosso antepassado. Então, é uma maneira transgeracional de olhar. De repente, eu estou compensando algo, ou eu estou repetindo algo, né, que teve lá de dívida, eu estou assumindo, sendo justo, sendo injusto com aquilo que eu recebi. E o outro é a parentificação. O processo de parentificação é o processo onde, desde cedo, a gente vai falar muito nisso ainda, nas constelações familiares, assume um papel e um lugar de pai ou de mãe naquela família, uma criança. E ela cresce substituindo, devido a várias dinâmicas que acontecem dentro da família, né? Ou essa mãe não está bem, ou essa pai não está legal, ou falta recurso, ou saúde mesmo. Então essa criança acaba ou então sumindo esse lugar de pai, ou então porque a criança ela dita as regras dentro de casa e os pais obedecem, ok? Então a gente interrompe aqui esse primeira introdução e nós vamos começar no próximo a falar sobre as constelações familiares, o que é seu significado, enfim, damos sequência a esse trabalho desse módulo 1. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.